Eu sou Alan Costa, estou ao lado de Arthur Igreja e você está no AAA. Hoje, com o segundo dia de cobertura do South by Southwest, consultando meu fiel escudeiro, o caderninho mais old school do mundo, mas eu ainda não consegui encontrar nenhum substituto que me permita fazer as anotações e rabiscar e desenhar e puxar uma coisa para um lado e para o outro. E o dia hoje começou bastante interessante com uma palestra de um autor de um livro chamado Future Proof Your Business, torne o seu negócio à prova de futuro. O dia estava começando ainda, meio sonolento, o evento ainda não tinha engrenado, a sala tinha até alguns lugares disponíveis, ao contrário do que aconteceu ontem, mas quem não se predispôs a acordar cedo para estar lá, perdeu uma palestra bastante interessante. O autor mostrou alguns números bacanas, né, que ajudam a entender por que algumas empresas não estão conseguindo dar conta de se adaptar a esse novo cenário digital e a fazer o processo de transformação digital. Ele mostrou uma pesquisa, por exemplo, que mostra que quando a gente fala de inovação, das grandes inovações do mundo, 51% dessas inovações vêm de startups, 31% vêm de universidades, 9% vêm de ONGs, e, surpreendentemente, com um percentual ainda inferior às ONGs, Arthur, apenas 6% das inovações do mundo são oriundas das grandes corporações. Interessantíssimo. E aí ele propõe uma espécie de um framework para análise de macro tendências que sejam disruptivas e que possam provocar impacto dentro das organizações, que é baseado em 3 eixos principais. Eu gostei muito do framework justamente porque ele é simples, eu costumo gostar de modelos que são simples, fáceis de entender. Ele propõe um eixo que é o eixo das pessoas, o segundo eixo que é o eixo interno da organização e o terceiro eixo que é o eixo externo da organização. Nada poderia ser mais óbvio e essa é uma grande realidade. Quando a gente olha para as empresas, os problemas sempre de uma maneira ou de outra vão estar aí, ou nas pessoas, ou nos processos internos, ou nos processos externos. E a obra dele, todo o trabalho que ele desenvolveu, consiste em criar uma espécie de uma tabela periódica de tendências disruptivas, porque ele diz o seguinte: tendências disruptivas nunca acontecem sozinhas, elas provocam impacto quando são combinadas, e daí vem a ideia de se criar uma espécie de tabela periódica. E aí ele falou de algumas dessas macro tendências, ele falou muito de inteligência artificial, ele falou muito do que ele chama de genomics, que é a possibilidade de cada vez mais aprofundar a interpretação, né, o processo de se decifrar o genoma humano, que quando a gente olha, a gente à primeira vista tende a acreditar que só vai causar impacto na medicina, na forma como nós cuidamos da saúde, mas isso acaba impactando tudo. Ele falou, por exemplo, que isso vai afetar a nossa segurança. Por que é que vai afetar a nossa segurança? Porque processos de análise de genoma humano vão permitir identificar criminosos de uma maneira muito mais simples, muito mais efetiva, muito mais segura, e isso tende a reduzir a criminalidade ao longo do tempo. Inclusive, me permita, mas isso está começando a acontecer. Teve uma cidade na Holanda nessa semana que está fazendo um mapeamento de mais de 3 mil homens para resolver um caso de 20 anos atrás. Então eles conseguiram mapear quem ainda vivia na cidade naquela época e através de um mapeamento genético mais amplo eles vão aplicar isso na segurança da cidade. E isso dá uma boa ideia de como todas essas tecnologias disruptivas a respeito das quais a gente vem falando, a gente vem trazendo aqui no AAA, elas impactam muito mais do que apenas as nossas empresas e elas têm um impacto muito mais profundo do que aquele que é percebido no primeiro momento. Então, por isso, essa é uma das razões pelas quais a gente tem feito um esforço para estar nesses eventos, para poder levar para vocês aquilo tudo que está acontecendo na fronteira do conhecimento, aquilo que de mais inovador de fato está surgindo. E aí, na sequência dessa palestra, eu passei a ter o privilégio de desfrutar da companhia do meu parceiro Arthur Igreja, que chegou hoje e pegou o resto do evento a partir desse momento. E aí eu queria que você começasse, Arthur, falando da tua percepção sobre o South by Southwest. Ontem eu compartilhei as minhas impressões iniciais do evento, mas eu imagino que para você que chegou hoje, isso tenha causado algumas percepções aí. Como é que foram essas percepções? Não, realmente o evento impressiona. É a nossa primeira participação, né, nesse evento, e falávamos hoje que certamente vai ser um evento que vai estar no calendário em todos os outros anos, porque a dimensão, a magnitude do evento impressiona. Tem momentos que tem 26 sessões acontecendo em paralelo, então um dos autores mencionou isso, né, que até é difícil filtrar tudo isso e escolher as palestras certas para poder assistir isso de alguma maneira.
Mas o que mais me impressionou, além disso tudo, é a qualidade dos palestrantes, né? Nós estávamos o tempo inteiro interagindo com autores dos livros que nós resumimos para o AAA, para os livros que serão resumidos na sequência, enfim, que acabaram de ser lançados, então isso chama muito a atenção. O nível dos palestrantes é absurdamente alto. E um terceiro fator que eu vou até comentar quando nós vamos falar da palestra de encerramento, é que sem arrogância ou soberba nenhuma, o que foi muito bacana é participar de um evento desse, que, como você colocou, é a fronteira do conhecimento, e perceber uma série de elementos do que a gente já tratou no AAA em meses anteriores, ou seja, eventos que são referência. É muito bacana também perceber isso, que eles estão falando aquilo que nós estamos levando para os assinantes. Então foi uma primeira impressão bastante boa. Que bacana, que legal. E acontecem coisas meio surreais, né? Eu tinha acabado de encontrar o Arthur, eu estava numa palestra que estava absolutamente insuportável, eu achei melhor sair, porque achei que estava desperdiçando tempo. E aí, enquanto a gente caminhava de um ponto ao outro do centro de convenções, a gente passou na frente do espaço, tem um espaço aqui no evento, né, na conferência, que vende livros dos autores que estão fazendo palestras. E aí a gente passava por ali como quem não quer nada e encontramos o Daniel Pink, que estava ali como um ser humano normal, que aliás ele não deixa de ser, mas quando a gente pensa nesses grandes autores estrangeiros, de best-sellers e tal, a gente tende a achar que esses caras são meio inacessíveis. E aí a gente teve a oportunidade de parar um maior tempão ali, batendo papo com o Daniel Pink, conversando com ele sobre os livros dele, alguns deles já traduzidos no Brasil, já publicados no Brasil, e foi uma experiência bastante interessante. É muito legal. E aí nós fomos para um painel de inteligência artificial, né? Que falando aí de futuro, falando de inovação, é um tema que está cada vez mais e mais quente. Então eram 4 debatedores. Um dos debatedores era o criador da Siri, aquele sistema, aquele assistente pessoal da Apple, né? Uma especialista também em ética e robótica, discutindo sistemas de moral e ética no contexto da inteligência artificial. E, enfim, eram 4 especialistas e ali eu vi uma série de insights. Quais foram as suas impressões ali, Alan? Eu achei muito interessante, Arthur, algumas coisas que foram ditas, sempre ligadas à necessidade que a gente tem de começar a entender a inteligência artificial não como um fenômeno que está lá fora ou que vai substituir a humanidade ou que vai trocar as habilidades humanas por habilidades que sejam adquiridas por máquinas, né? Eu achei muito interessante até. O moderador do painel era um francês, acredito eu, pelo sotaque. Sim. E ele fala, eu às vezes fico pé da vida com a Siri, porque eu começo a falar com ela e ela não consegue me entender por causa do sotaque. Então, uma coisa é você ter sistemas de inteligência artificial capazes de interpretar informações a partir de estímulos que são pré-definidos e pré-programados. Outra coisa é você conseguir, a partir do contexto e de sutilezas que estão no processo de comunicação, fazer com que esses sistemas de inteligência artificial sejam efetivos. E a tecnologia hoje ainda não chegou lá. Ela vai chegar em algum momento, mas ela ainda não chegou. Mas me chamou muito a atenção esse aspecto de perceber inteligência artificial não como um substituto, mas como algo que pode ajudar a gente a desempenhar algumas atividades. Aliás, a exemplo do que foi dito ontem também, em uma das palestras que eu pude assistir falando sobre inteligência artificial e sobre tecnologia em geral, o palestrante falava exatamente disso, que a gente olha para a tecnologia achando que a tecnologia pode ser algo mal, que a inteligência artificial que vai superar a inteligência humana é uma ameaça. E na verdade não é a tecnologia, tampouco a inteligência artificial, mas sim o uso que nós fazemos disso. Claro. É isso que configura a tendência da tecnologia para o bem ou para o mal. O que me chamou a atenção é que ele fala que ele trabalha, o criador da Siri, né, fala que ele trabalha com inteligência artificial há 30 anos e ele falou, nos últimos 8 anos o que tem acontecido nos últimos 8 anos é absolutamente surreal. Ele falou, estão acontecendo aplicações práticas que eram inimagináveis há 20 anos atrás. E isso que você estava comentando do sotaque, eles estavam falando que a inteligência artificial ela ainda tem 2 problemas. Primeiro, os datasets que ela usa de input, ou seja, ele mesmo falou, quando a Siri começou a ser treinada, era por narradores de TV, ou seja, eram homens com a voz absolutamente treinada para falar com uma dicção absolutamente perfeita e a hora que isso começa a ser colocado em prática, você encontra todos os sotaques mundo afora. Ou seja, você precisa ter um dataset amplo o suficiente para poder aprender. E outra coisa que me chamou muita atenção quando teve uma discussão de o que era inteligência, se a inteligência da máquina vai superar a inteligência humana. E uma das debatedoras falou, o caminho não é esse, é outro tipo de inteligência.
E aí eles usaram o exemplo do AlphaGo, que é um assunto que nós já debatemos no AAA também há uns 2 meses atrás, que foi um algoritmo que, quando treinado espelhando a inteligência dos melhores jogadores, depois de algum tempo ele conseguiu bater o 3º melhor jogador do mundo, o 2º melhor jogador do mundo. Mas que a grande ruptura que está acontecendo é a inteligência artificial de espectro amplo, ou seja, eles criaram o AlphaGo Zero, que é uma iniciativa do Google, que ele não sabia jogar o jogo. Mas eles criaram 2 robôs e um jogava contra o outro. E eles foram aprendendo como uma criança aprende. Ou seja, eles não estavam mimetizando a inteligência humana dos melhores jogadores. Ele estava construindo a sua própria. E aí o que acontece? Depois de trilhões de jogos entre esses 2 jogadores que aprenderam do nada, sem aprender os vícios dos jogadores humanos, 100 jogos realizados entre esse AlphaGo Zero e o que espelhava os melhores jogadores do mundo, o placar foi 100-0. Então o que ela coloca? Não vai ser simplesmente mimetizar o que o homem faz. É fundamentalmente realizar coisas que nós não somos capazes de fazer. E uma outra coisa que eu também anotei aqui no meu alfarrábio old school, num dado momento eles comentavam o seguinte, que a Alexa, por exemplo, tem mais de 25 mil habilidades que podem ser pré-configuradas, o que a torna absolutamente inútil do ponto de vista prático, porque nenhum ser humano vai decorar 25 mil formas de pedir coisas para a Alexa, que é o robô de inteligência artificial do Google, fazer, da Amazon, desculpe, fazer baseado em 25 mil formas diferentes de pedir isso. Ou seja, a inteligência artificial ainda tem muito que avançar para poder entender as coisas dentro de um contexto de linguagem mais natural, que seja mais passível de ser utilizado no cotidiano por nós humanos. Que eles fazem a analogia de que seria a internet sem os buscadores, né? Ou seja, é como se eu tivesse uma lista de 25 mil links para explorar a internet, assim como a internet era até 96. Coisa que me chamou a atenção, que ele colocava que essa interação através da voz e dos assistentes é o próximo salto da interação com tecnologia. Então ele coloca que acontece a cada 10 anos. Exatamente, né? Que na década de 80 era teclado e mouse. Na década de 90 nós começamos a ter interfaces, navegadores e o contato com a internet. Nos anos 2000 as telas touch, né? Em 2007 a criação do smartphone. E ele fala, nós acabamos de completar 10 anos dentro da era do smartphone. Então uma nova ruptura de interação com tudo que nos cerca de IoT e de máquinas está prestes a acontecer. Vai ser uma combinação sensorial, ou seja, dos implantes e tudo mais, mas muito com inteligência artificial. E essa questão da inteligência não mimetizar o homem, uma analogia que eu também achei absolutamente brilhante, que ela fala, o avião não mimetiza, não tenta imitar o bater de asa dos pássaros, né? Então todas as máquinas que tentaram ser criadas com o movimento dos pássaros falharam miseravelmente. O avião deu certo justamente porque ele não é um pássaro. Exatamente. Na sequência a gente assistiu um keynote que foi interessante, mas de relevância questionável para os nossos propósitos aqui no AAA. Foi de um jornalista chamado Ta-Nehisi Coates, que, entre outras coisas, é o autor do Pantera Negra para o Marvel, né? E ele é um ativista da causa negra, de causas de minorias, e foi divertido apenas para a gente ver o quão benquisto, só que não, Donald Trump é no meio que a gente está aqui, né? Ele passou a palestra inteira, o talk inteiro, sentando a bota no Trump e dizendo, por exemplo, que ele não consegue sequer entender como é que as pessoas votaram, e o que é pior, ele no princípio, segundo ele, achava que as pessoas não sabiam direito o que estavam fazendo. Só que não, as pessoas sabiam o que estavam fazendo e era aquilo mesmo que elas queriam. Então foi um conjunto de pedras atiradas no Trump, foi interessante, mas o mais interessante mesmo ainda estava por vir. Primeiro, com uma sessão que a gente assistiu com o elenco e os produtores, os criadores da série chamada Westworld, da HBO, que foi um dos pontos altos do dia, não pela série propriamente dita, bacana lá, vários atores e tal, pessoal famoso no palco, muito perto da gente, mas no final, esses dois produtores e criadores da Westworld também criaram o documentário que relata a história do lançamento, né, do processo de colocar em órbita o Falcon Heavy da SpaceX, do Elon Musk. E aí quem é que estava presente, Arthur? Sobe ao palco, absolutamente de forma não anunciada, mas nós já sabíamos através do Twitter, sobe ao palco o Elon Musk, porque pela descrição que eles deram, quem deu a ideia de colocar o carro em órbita
e surgiu há pouco mais de um ano num papo entre os três. Os dois produtores da série, que são um casal, por acaso, estavam jantando com o Elon Musk, e a pergunta do Elon Musk foi: como é que nós vamos conseguir tocar muitas pessoas? Chamar atenção para essa causa do espaço, né? E o produtor até falou: os nossos avós é que viram o homem chegar na Lua. Quer dizer, é 69, já passou muito tempo, né? Como é que o homem não está explorando o espaço? E aí sobe ao palco simplesmente o Elon Musk. Então, nós que estamos falando de inovação todo santo dia, e falando sempre do Elon Musk, ver a figura ali na frente, se escutarem um pouco, é qualquer coisa especial, né? E o que é engraçado é que eu sempre faço essa analogia, né? Quando a gente é mais jovem, né, adolescente e tal, a gente tem lá os nossos ídolos, né? Sejam esportistas, artistas, músicos, enfim. E é curioso como essa história de cultuar os ídolos, de alguma maneira, ela continua se fazendo presente, só que pelas razões que as razões é o que acaba mudando à medida em que a vida evolui, né? Lá atrás, a gente, quando admirava um jogador de futebol, é porque a gente queria ser jogador de futebol. Quando a gente admirava um músico, uma banda famosa, é porque a gente queria estar no lugar daquele músico, daquela banda. E hoje, é lógico que a gente também gostaria de estar no lugar do Elon Musk, mas não pelas mesmas razões de lá de trás, que era talvez ter fama, dinheiro ou coisa do tipo. Mas o discurso do Elon Musk, quando ele subiu ao palco hoje, é algo que a mim, pessoalmente, fala de maneira muito especial, né? Ele entrou e disse: a gente não quer explorar o espaço porque quer gerar buzz ou porque quer tornar isso algo que esteja na boca das pessoas. O que a gente quer é criar legado para as próximas gerações. O que a gente quer é transformar o mundo e a forma como a gente vive. E aí, quando a gente olha isso, é impossível a gente não se inspirar e passar a admirar ainda mais aquela figura que a gente já admira dos livros e dos programas de televisão e que hoje a gente teve a oportunidade de ver pessoalmente. E é tocante ver a emoção que o Elon Musk fala, né? Porque ele fica com os olhos marejados e ele tá falando aquilo com toda a força. Aquilo tá vindo de dentro dele, que ele fala, né? A humanidade surgiu, evoluiu, se transformou na Terra, mas isso não quer dizer que ela tenha que ficar restrita a esse ambiente, né? Então, claro, sempre vai ser a casa, mas nós temos capacidade intelectual, recursos, enfim, e tem que ter ambição para fazer isso, né? Então, ele coloca essa missão com tamanha energia, que é uma coisa que, enfim, toca as pessoas e todo mundo ficou absolutamente maravilhado por vê-lo e escutá-lo, né? Sem dúvida. E aí nós vamos para a última palestra do dia, que, sinceramente, ela por si só, nós estamos falando agora há pouco, valeria a viagem, né? Valeria ter vindo até aqui. A última palestra foi surreal. Se tivesse que ter vindo até aqui só para assistir, o Roti Bhargava, ele é um indiano, então o nome é meio difícil de pronunciar, mas ele é um cara que já há muitos anos publica um livro chamado Tendências Não Óbvias, né? O Non-Obvious Trends. E ele acabou de lançar a edição de 2018, falando das tendências que não são óbvias, percebidas para o ano de 2018, e a palestra foi em torno da forma como ele desenvolveu um método para avaliar tendências que não são óbvias e de como ele profissionalizou o processo de identificar essas tendências e analisar os seus impactos. Reforçando o seguinte: quando a gente fala de tendências, quais são as tendências da tecnologia para os próximos anos, Arthur? Inteligência artificial, realidade aumentada e assim sucessivamente. Mas aqui a gente está falando de tendências que ele chama de tendências não óbvias, que são coisas que não estão necessariamente na crista da onda, mas que, para quem consegue se antecipar e enxergar o mundo de uma outra forma, acaba conseguindo perceber essas coisas e tirar proveito delas. Perfeito. E ele coloca que perceber tendências, ele até usou esse termo, né? Não são coisas que estão andando na rua e você consegue enxergar. Então, você tem que entender o que está ganhando aceleração, o que está tendo um aumento de velocidade e conseguir ter o discernimento que aquilo vai gerar um grande impacto. E mais do que isso, ele coloca a dificuldade de você estar num ambiente e conseguir fazer as perguntas que ninguém está fazendo. O quanto que o efeito manada ali do processo decisório é impactante. Então, ele mostra que ele começou esse projeto há 8 anos atrás. Todas as edições do livro acabam se tornando best-seller. A edição 2017 foi um sucesso absoluto. Ele vendeu mais de 1 milhão de cópias e ele atualiza essas tendências ano a ano, né? Então ele começou, além do processo que foi interessantíssimo, de como é que ele... Primeira coisa que me chamou a atenção é o seguinte, uma coisa que eu também acredito muito.
ler aquilo que está fora do teu escopo trivial, né? Que é uma coisa que também nós temos o hábito de fazer, especialmente ali na época da virada do ano, que é uma época de muita leitura, né? Não ler simplesmente sobre aquele assunto que você está se especializando, mas buscar outras referências, outras conversas, justamente para abrir a sua cabeça e perceber, como você estava falando também no começo do vídeo, né, Alan? A inovação surge da conexão de contextos que não se encontravam antes. Então, se você lê absolutamente o dia inteiro sobre inovação, você não vai aprender mais sobre inovação, né? A partir da hora que você... Ele falou, olha, de vez em quando eu estou no aeroporto, eu compro uma revista sobre fazenda, né? Sobre agricultura, outra sobre moda, e isso de alguma forma vai se conectando. Permite que você entre em contato com um mundo que não é o seu. Né? Ele falou muito a respeito do ruído que existe hoje em dia. Aliás, para nós... que criamos o AAA com essa mentalidade de filtrar o ruído e tentar separar aquilo que é importante daquilo que não é assim tão importante, isso soa como música aos nossos ouvidos. Ele falou o seguinte, a gente vive num mundo com absoluto excesso de ruído. É ruído de tudo quanto é lado, é ruído do marketing das empresas, é ruído dos meios de comunicação, é ruído de fake news, de rede social, e cada vez mais fica mais difícil de saber aquilo que de fato constitui uma tendência verdadeira para que você possa explorar. E aí ele falou que curadoria é a habilidade que todos nós precisamos, e nós ficamos mais uma vez muito felizes de ouvir isso, porque é exatamente o que a gente procura fazer no AAA, esse trabalho de curadoria do conteúdo que é relevante. E uma outra coisa que ele falou, aí já na área das tendências, ele compartilhou com a audiência 7 das maiores tendências que ele percebe. Quando ele falou de aprendizado, ele falou sobre aprendizado na velocidade da luz, né? Ou seja, ninguém mais tem tempo para aprender assuntos complexos e vários dias e vários meses de estudo. É o aprendizado em little chunks, foi a expressão que ele usou, né? Em pílulas, em pequenos pedaços de informação que sejam relevantes para um determinado microassunto e que, à medida em que você vai somando esses pequenos aprendizados, você vai evoluindo com esse aprendizado na velocidade da luz. Então a gente saiu de lá, além de encantados com o palestrante, porque ele é uma figura excepcional para mim e para o Arthur, que temos atividade de palestrantes também. Foi uma escola, a forma como ele tem o domínio do palco, a forma como ele se comunica, a forma como ele introduz o humor na apresentação, Sim. O design dos slides. Aliás, foi a primeira apresentação. Aliás, foi a segunda. A apresentação do Bruce Mal ontem tinha bons slides também. Mas fora a apresentação do Bruce Mal e a palestra dele, os slides aqui são lixo, é impressionante. O pessoal nunca na vida parou para fazer design de slide de uma maneira bacana. E os slides deles todos muito bem encadeados. Foi uma aula de como fazer uma brilhante apresentação. E também uma coisa que chamou a atenção, ele fala do encurtamento, da necessidade de aceleração de aprendizado em pequenas cápsulas, né? Que ele deu aquele exemplo que eu também cito eventualmente, de uma criança de 8 anos que conseguiu ir até o McDonald's dirigindo. Sensacional. Né? Assistindo tutoriais do YouTube. Então ele fala, veja que no passado a pessoa tinha que esperar até os 16, 18 anos, dependendo da legislação do país. Hoje uma criança de 8 anos com o YouTube consegue aprender. Então ele fala, cada vez mais vai ser isso, aprendizado através de curtos vídeos e muito na linha do que a gente está buscando fazer. Outra grande tendência que ele apontou, que eu também acredito muito, e nós já tratamos no AAA, em um mundo onde tudo se digitaliza, o escasso, que é o aspecto absolutamente humano, se torna extremamente valorizado, né? Então ele fala, por mais que você tenha assistente pessoal, bots e muita inteligência artificial, quem conseguir desenvolver tarefas de atendimento, tarefas de conversa com as pessoas, vai conseguir criar um diferencial. E aí, o exemplo que foi mind-blowing para mim, aquela plataforma de biblioteca de pessoas. Quer dizer, tudo está ficando tão digitalizado que, só para dar contexto, o que é essa biblioteca de pessoas? Você adota um idoso por 30 minutos, você adota um cego por 30 minutos, você adota um refugiado por 30 minutos para conversar com essa pessoa. Então ela, claro, é uma pessoa que está exposta a uma dificuldade, mas perceba, o contato humano está ficando tão escasso que, em vez de livros, as pessoas estão indo alugar outros seres humanos. É uma coisa impensável. E aí a gente chegou no final do dia, absolutamente inspirados pelo livro Não Óbvios. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito conteúdo oriundo da metodologia do autor e das próprias tendências no AAA daqui a alguns dias, algumas semanas, porque a gente realmente acha que ali tem muita coisa interessante para trazer, para traduzir e para levar para vocês
para ajudar a gente, porque ele fala também, ele reforçou muito o seguinte aspecto: não adianta você interpretar uma tendência, você saber que a tendência existe. O que é mais relevante do que isso é você saber qual é o impacto que essa tendência tem na vida das pessoas e nos negócios nos quais nós estamos atuando. Então é isso que a gente cada vez mais vai tentar fazer e trazer para vocês que estão com a gente aqui no AAA. Tentar buscar essas tendências e tentar traduzir isso, como sempre foi a nossa proposta de valor, em ações concretas que possam se converter em valor para vocês. Que ele chamou de steal this trend, né? Ou seja, roube essa ideia, não adianta ficar olhando ela de forma paralisada, tem que contextualizar e aplicar no negócio. E a cereja do bolo para encerrar esse dia foi também, ao final dessa palestra, poder bater um papo super legal com o autor do Non-Obvious, que é um livro, uma metodologia, uma série de fatos que vão certamente, como o Alan falou, estar muito presente aí no AAA. Aliás, é interessante, né? Só para a gente encerrar com esse raciocínio, né? Eu falei isso do Daniel Pink e isso se aplica a ele também, né? Ao autor da última palestra. A gente, como o nosso mercado é um mercado de palestras, a gente viaja muito, frequenta vários eventos com outros palestrantes e às vezes não é raro encontrar algumas personalidades que têm uma postura um pouco distante, né? Se colocam numa espécie de pedestal e tal. E é muito bacana estar aqui e ver que esses caras que são suprassumos mundiais nas áreas em que eles pesquisam, escrevem e falam, com a simplicidade que eles têm. Esse autor do Non-Obvious ficou ali uns 40 minutos atendendo todo mundo que chegava para falar com ele, tirando foto com todo mundo, e nós ficamos esperando os 40 minutos porque a gente queria falar com ele no final para ter calma de conversar, trocar cartão, estabelecer o contato, porque a gente apresentou o AAA para ele, inclusive, ele achou muito bacana o conceito, a ideia, a filosofia. Então, isso também reforça algo no que nós acreditamos. Da Vinci já dizia, né? O máximo da sofisticação e a simplicidade. É o que a gente tenta fazer no AAA, manter as coisas simples, traduzir conceitos que às vezes podem parecer complexos em pequenos pedaços de informação que sejam simples, de fácil e rápida absorção, para que a gente possa gerar o valor que a gente sempre quis criar desde o começo no AAA. Isso aí. E amanhã, dia 3... Amanhã, dia 3, vamos que vamos. Vamos estar acompanhando tudo que está acontecendo para levar para vocês o que de mais relevante acontecer. Mandem comentários. Mandem comentários, perguntas, o que vocês tiverem aí de curiosidade, a gente vai tentar buscar aqui e levar isso para vocês. Obrigado por estarem conosco e até amanhã.